Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, agora na Espanha, 20 horas e 3 minutos, no Brasil, 15 e 3 da tarde. Eu começo analisando a BTC pelo gráfico mensal. Vocês vejam que aqui no gráfico mensal, a BTC vai promover uma virada de VWAP estrondosamente espetacular. A gente vai voltar para um patamar de VWAP mensal em torno de 23.700. É nesse patamar que a gente vai construir a próxima banda de VWAP. Mas vocês vejam que os fundos estão ascendentes de forma agressiva até, e o corpo real do candle que vai se formar aqui no mensal já vem engolfado fortemente pelo candle anterior, de julho. Então vocês vejam que num passado não muito distante, sempre que esse arrefecimento do ímpeto vendedor no mensal, que goza de uma inércia movimentacional muito mais brutal que o semanal e o diário, por exemplo, foi o início de uma reversão de tendência. Agora vamos voltar aqui para o diário. Vocês vejam que no diário, claramente, a gente testou aqui, estressamos a linha superior da nuvem de Shimoku, recuamos levemente, porque a linha superior da nuvem representa uma resistência, e agora, a partir da segunda, terceira tentativa, a gente vai explodir em direção a essa camada congestional entre 28, podendo bater até 30, 31, e se desdobrar numa onda 2 e numa onda 3, buscar algo em torno da VWAP anual, até um pouco acima dela. É essa movimentação que a BTC vai fazer, na minha leitura, nas próximas horas. Pode até ser que dure mais de uma semana, mas não vai durar muito mais que isso. Na projeção, a nuvem de Shimoku está estreitando fortemente na nebulosidade avermelhada. Já já vai se criar uma bela nebulosidade esverdeada. As duas linhas superiores do canal de Keltner iniciaram a emborcadura, o cruzamento de baixo para cima contra a nuvem. A terceira vem agressivamente avançando de baixo para cima contra a nuvem. A última vez que isso aqui aconteceu num nível de agressividade similar, a gente catapultou do patamar de 30 e poucos e fomos a 70 mil. Então é uma movimentação similar a essa que a gente deve presenciar. Todos os outros indicadores estão dando conta de que a gente deve promover essa movimentação. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente está em vias de criar uma nova banda aqui a partir desse patamar de 23.700. A gente estressou a upper, eu avisei que aqui ia representar o estresse da upper alguma resistência. Eu até reportei a possibilidade de uma subfigura triangular se desenhar, é o que está mais ou menos acontecendo. O corpo real desse candle aqui no diário foi fortemente engolfado pelo corpo real do candle anterior. Vamos ver como é que vai ficar a virada da VWAP agora de domingo para segunda, que vai inaugurar uma nova VWAP mensal que vai iniciar o seu desenho aqui no patamar de 23.700. No nosso gráfico das VWAPs, claramente a gente segue migrando em direção à VWAP anual, que segue ali entre 32 e 33. Talvez a gente faça um pit stop aqui no patamar entre 30, podendo bater até 31 antes de migrar definitivamente para cima da VWAP anual, que é isso que vai acontecer. No intraday, a BTC foi didática, todos os 4 sinais ofertados na sala de sinais hoje fecharam com uma incrível rapidez, justamente porque eu prognostiquei que a gente estava estressando a upper saindo na VWAP, estressando a lower saindo na VWAP, estressando a upper saindo na VWAP, estressando a lower saindo na VWAP, e todos os sinais fecharam. Os assinantes saíram com um belo lucro no bolso. Na seara dos fatos, gente, já tem analistas dizendo que a Bitcoin encaminha-se para um dos maiores ciclos de alta da história, depois de registrar 20% de ganhos em julho. Agora começam a aparecer as testemunhas do fato consumado. Eu avisei quando a BTC lambeu aquela lower da nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, que aquilo não ia se sustentar por muito tempo, que já já a gente ia
voltar para dentro da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica e rasgando de volta para as uppers dessa grade. E agora analistas estão dando conta de que a BTC está seguindo ciclos e que agora ela caminha para uma alta histórica para romper o all-time high em 69 mil, 70 mil. São testemunhas de fato consumado. Quando o fundo já se desenhou, é muito fácil um monte de analistas agora dizerem: o fundo foi em 17, mas agora a gente está em 25. Mas agora, quem saiu em 18, em 17, volta agora pagando pedágio para a galera. E depois que a inflação sobre bens de consumo explodiu nos Estados Unidos, um economista agora de Stanford afirma que se o Fed não aumentar as taxas de juros para no mínimo 9%, a inflação não vai ceder. Eu venho avisando isso aqui no canal muito antes desse economista de Stanford começar com esse blá blá blá. Os juros reais nos Estados Unidos hoje é o mais negativado dos últimos 50 anos. Porque para calcular o juro real a gente tem que descontar a inflação. E é Stanford confirmando aqui os prognósticos do canal. E Singapura vai fazer o seu próprio marco legal de criptoativos. Eu sentia que Singapura, como ela é sede de uma série de empresas ligadas a criptoativos, eu sentia que eles estavam esperando o marco legal norte-americano na zona do euro, mas pelo visto eles não vão mais esperar, já que a quantidade de ativos cripto em circulação e titularizados por empresas sediadas em Singapura só explode a cada mês. Então eles precisam tomar alguma atitude. Isso vai empurrar a zona do euro e os Estados Unidos da América para definição dos seus respectivos marcos regulatórios. E a Nancy Pelosi inicia a sua tão propalada viagem para a Ásia e não cita a palavra Taiwan. De repente ela sentiu a pressão dos chineses e a água bateu lá atrás. Aí, quando os chineses ameaçaram até abater o voo que levava a presidente da Câmara norte-americana, agora ela sentiu a pressão e nem citou a palavra Taiwan. Se a Nancy Pelosi sair da Ásia sem visitar Taiwan, é um tapa na cara da soberania norte-americana, porque os americanos reconhecem a soberania de Taiwan. E os chineses falaram que se ela visitasse Taiwan, sérias consequências iriam se desdobrar. Ou seja, na verdade é outra guerra por procuração. Não basta a Ucrânia, que é uma guerra por procuração entre Rússia e Estados Unidos, e agora Taiwan, que vai criar uma guerra por procuração entre China e Estados Unidos. E viva a batida da guerra! Segundo Henry Kissinger, para quem não sabe, esse foi o secretário de Estado mais icônico da Guerra Fria. E ele lá, próximo dos seus 100 anos, nem sei se ele tem mais de 100 anos, capaz que sim. Mas, enfim, é uma das mentes, em termos de conhecimento diplomático e geopolítico, mais profundas, ainda vivas. Ele pontificou, segundo ele mesmo, no Twitter, que essa guerra ela tem que continuar e qualquer cessão de 1 centímetro quadrado do território ucraniano seria uma derrota inaceitável. Ou seja, uma das maiores mentes geopolíticas e diplomáticas ainda viva, que foi o secretário de Estado mais icônico da época da Guerra Fria. Eu, inclusive, li um livro do Henry Kissinger, a sua autobiografia, afirma que a Ucrânia não deve ceder nem 1 centímetro quadrado do seu território em favor da Rússia. Enfim, é uma opinião, eu acho isso, na minha leitura pessoal, um erro. Essa guerra, na minha concepção, é um jogo de xadrez que a Rússia está promovendo contra a zona do euro e contra os Estados Unidos, e o maior perdedor, com certeza, é o petrodólar. E nessa toada, vamos colocar assim, a BTC segue resiliente, agora a 24.102, agora recuou um pouquinho, 24.094, e caminhando em direção a $1 milhão de forma muito resiliente e como um hedge contra a inflação.
Agora, economistas de Stanford dão conta de que a taxa de juros deve ir a 9% para segurar a inflação. Gente, se a taxa de juros for a 9%, eu ouso afirmar que a sociedade norte-americana não tem capacidade arrecadatória para pagar juros sobre essa dívida bizarra que compõe o balanço patrimonial do Fed, porque ele imprimia dinheiro para comprar os títulos emitidos pelo próprio governo norte-americano, ou seja, toda a mentira do balanço patrimonial do Fed um dia iria reencontrar a realidade. E agora, no confronto, no embate entre realidade e mentira, eu acho que a realidade vai se impor. As taxas de juros não vão para 9%, e a inflação é o novo normal nos Estados Unidos. E é por isso que a BTC caminha fortemente e de forma resiliente em direção a $1 milhão, o que vai acontecer entre 2026 e 2027. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e se nada fugir do script, eu estarei de volta. Grande abraço, até amanhã.